Bom dia a todos que estão assistindo mais uma manhã onde nós temos buscado a presença do Senhor, onde nós temos decidido dar a Ele a primícia do nosso dia, dar a Ele este primeiro momento de reflexão, de intimidade. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de convidar então a todos nós que estamos entrando, você que já chegou, já nos deu bom dia, você que vai entrar aí já na sequência, ou você que vai assistir ao longo do dia, em algum momento específico, que nós possamos, então agora fechar os nossos olhos e buscarmos a presença de Deus, que é o motivo principal pelo qual nós estamos nos reunindo, né, de forma online, de forma virtual nessas manhãs, para meditarmos na palavra do Senhor, para estarmos nos reunindo juntos aqui, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos buscar a face de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, nos rendemos a Ti. Senhor, Tu és o Deus majestoso, poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus do qual nada é impossível para Ti. Tu tens um mundo em Tuas mãos, Tu tens o controle dos firmamentos, Tu és o dono de todas as coisas, Tu és o início, o alfa, e Tu és o fim, o ômega de tudo aquilo que há na terra e fora da terra e no universo, tudo aquilo que nós conhecemos do macro ao micro e daquilo que também não conhecemos e não fazemos ideia, Senhor. Tu és o Criador, o Deus do universo, o Deus forte e poderoso. E nós, nessa manhã, temos o privilégio de nos achegarmos a Ti por meio da nossa oração, por meio do nosso coração contrito e quebrantado, por meio, Senhor, da disposição que temos de colocá-lo como a primícia, como o início de todas as coisas, e nos rendermos completamente a Ti. Senhor, bendito és, Tu és o general, Tu és o dono da guerra, das batalhas, Tu és, Senhor, Deus forte e poderoso, Senhor dos exércitos, Tu és aquele que era, que é e que há de vir, Tu és o nosso governador, Tu és, Senhor Deus, a autoridade, o Rei dos Reis, aquele a quem coloca no trono e tira do trono, Senhor Deus, todos aqueles a quem lhe apraz. Tu tens o controle de todas as coisas e nós, Senhor Deus, queremos mais uma vez nessa manhã nos rendermos a Ti. Queremos nessa manhã nos entregarmos a Ti completamente. Declaramos, Senhor Deus, que o nosso coração é Teu. Mais um dia, Senhor Deus, mais uma vez, de estarmos na Tua doce presença, de estarmos juntos, reunidos, Senhor Deus, em unidade, Pai, buscando a Tua presença, buscando a revelação da Tua palavra, buscando o que Tu tens para falar conosco. E pedimos para que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha ministrar o nosso coração, o Senhor venha falar, Deus, com clareza e suprir as nossas necessidades. Não as nossas necessidades segundo os nossos olhos, Pai, porque para isso nós precisaríamos parcialmente de Ti, mas que Tu venhas a suprir a nossa necessidade segundo os Teus olhos, segundo a Tua forma completa de nos enxergar. Tu és aquele que nos criaste no ventre da nossa mãe, nos teceste no ventre dela e tens um propósito, Senhor Deus, para a nossa vida desde o início, desde antes de cada um de nós. E nós queremos nos render a este propósito, nós queremos nos render a estes desígnios, queremos, Senhor, entregar a Ti tudo que somos e temos completamente, para que Tu venhas a ser o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Em nome de Jesus, entregamos corpo, alma e espírito em Tuas mãos no dia de hoje. Senhor, cuida de nós. Tu és o nosso provedor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia a você que foi chegando. Nós temos aí, ó, a Gi tá aí, que legal. Patrícia também tá aí. Pastor Dagmar, show de bola, gente. Bastante gente chegando e o motivo pelo qual nós estamos nos reunindo é o mesmo, de estarmos buscando a face de Deus, de estarmos buscando a presença do Senhor e estarmos nos inclinando para a palavra dele. Nós agora vamos para Gênesis capítulo 15, terminamos o capítulo 14 ontem, nós tivemos o privilégio de
vermos um encontro de Abrão com Melquisedeque, um encontro sobrenatural, um encontro de espiritualidade, de provar o coração de Deus, o coração de Abrão, né, ali na presença de Melquisedeque, o momento em que ele, de forma voluntária, por intimidade, cultua ao Senhor com seus recursos, cultua ao Senhor, entregando ao Senhor toda a glória, toda a honra, e nós vemos ali Melquisedeque abençoando este homem, né? E agora na sequência, após este momento de entrega de Abrão, de provar que Deus é o seu soberano, Deus é aquele que o capacita, Deus é o que vence as batalhas por ele. Nesse momento aqui agora, no capítulo 15, nós vemos um encontro do próprio Deus fazendo uma aliança com Abrão. E este momento de aliança é um momento muito interessante onde ele vai trabalhar duas coisas. E provavelmente hoje aqui nós vamos ficar na primeira e amanhã nós vamos para a segunda. Mas eu quero ler contigo então no capítulo 15 de Gênesis, do versículo 1 em diante. Ó, a Jussara entrando aí. Bom dia, Jussara. Tudo na paz, querida? Bom, a versão que a gente está lendo é a NTLH, né? Eu vi que a Gisele comentou ontem, né, falando que a tua versão não é essa. Essa daqui eu recomendo para uma leitura como nós temos feito aqui, uma leitura um pouco mais corrida, uma leitura um pouquinho mais simplificada, né? Tem sido muito bom, né? A gente, por um bom tempo na igreja, usamos a NTLH e foi muito incrível. Muitas pessoas não tinham o costume de ler a palavra de Deus e propositalmente nós começamos a usar a NTLH na igreja para que a igreja começasse então a ter o costume de ler diariamente a Bíblia, e foi um sucesso, foi um tempo muito gostoso. Isso aconteceu há alguns anos atrás, foi muito gostoso, né? Então, enfim, estou só falando um pouquinho a mais aqui. Mas Gênesis capítulo 15, do versículo 1, a palavra diz o seguinte: Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse. Primeiro aqui eu quero, não tem como nós passarmos em branco por esse primeiro versículo, né? Quando nós encontramos aqui que Abrão tem uma visão, e nessa visão o Senhor fala com ele. Veja que coisa mais linda esse nosso Deus de relacionamentos, um Deus que aparece por meio de visão, um Deus que aparece por meio de sonhos, um Deus que vem se relacionar com seus filhos, que vem se relacionar com a humanidade. E é assim até hoje. Nós cremos nisso, que até hoje o Senhor fala conosco. É um Deus que tem boca e fala, é um Deus que tem ouvidos e ouve, é um Deus que tem olhos e vê. É por isso que nós cremos nesse Deus vivo, nesse Deus verdadeiro, nesse Deus que gosta de intimidade e relacionamento. Então o Senhor aqui vai começar um diálogo com Abrão. E ele começa dizendo: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Aqui o Senhor vem com o seu afago, vem com sua proteção, vem dizer a Abrão que ele vai protegê-lo de todo perigo e dar a ele uma grande recompensa. Mas Abrão responde, veja só que interessante, aqui nós vemos uma reclamação de Abrão, nós vemos um homem que decide trilhar um caminho de intimidade com Deus, com honra, com respeito, com temor e tremor, mas com intimidade, né? Não é porque nós devemos temer ao Senhor que nós devemos abdicar, abrir mão da intimidade. Nós devemos, em momentos de oração, em momentos de clamor, rasgar o nosso coração na presença dele, ainda que isso seja falar das coisas que nos entristecem, ainda que isso seja falar das coisas que nós não temos resposta. É para isso que nós geramos intimidade com alguém, na verdade, quando nós temos aí com o nosso cônjuge intimidade, quando nós temos com os nossos filhos ou pais intimidade, é a intimidade que vai além daquilo que é superficial, né? Vai além daquilo que é só estético, mas entra dentro de um coração contrito e quebrantado, de um coração, de rasgar o coração, de falar o que realmente está dentro desse coração. E é justamente o que Abrão faz na presença de Deus. Então, quando Deus diz, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa, Abrão responde, ó Senhor meu Deus,
De que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Aqui ele não está desdenhando da recompensa do Senhor, mas ele está abrindo seu coração. E ele diz, se eu continuo sem filhos, Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Aqui provavelmente seja um filho de um escravo dele, um filho de um empregado dele, que ele provavelmente tinha um carinho, tinha um apreço e já estava imaginando que se ele morresse em algum momento, seria o herdeiro dos seus bens, da sua riqueza, porque Abrão era um homem rico. E aí, será, vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse, o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Amados, só o Senhor pode nos dar promessas de futuro. Só o Senhor pode apontar o nosso caminho de futuro e dizer aquilo que Ele já tem escrito na nossa história, naquilo que nós iremos viver, nos dias que estão à frente de nós. Só o Senhor é capaz de estabelecer o trilho pelo qual nós trilhamos a nossa vida. Homem nenhum é capaz de fazer isso, chefe nenhum é capaz de fazer isso, ainda que hajam boas intenções, né? Cônjuge nenhum é capaz de fazer isso. Ainda que hajam planos, né? O homem pode traçar os seus planos, mas o Senhor é quem guia os seus passos. O Senhor é quem aplana o caminho e que permite com que a gente possa, então, viver nessa certeza de que as suas promessas se cumprirão na nossa vida. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. E a palavra ainda diz, né? Maldito é o homem que confia no homem. Então nós devemos de todo o nosso coração crer que os planos do Senhor, o futuro pertence a Deus. E quando Ele traça o caminho, quando Ele promete, quando Ele garante, nós devemos ter a convicção no nosso coração de que Ele cumprirá e que nós podemos ficar pendurados nas suas promessas. Não se pendure nas promessas de outras pessoas. Não se pendure nas promessas do teu chefe, não se pendure nas promessas de um contrato, não se pendure nas promessas de uma construtora, não se pendure nas promessas de um recurso, não se pendure nas promessas de uma herança, não é tanta gente brigando por herança, brigando por recurso, brigando por cargo, passando em cima de pessoas. Não se pendure nestas promessas. Essas promessas são como pó, elas não servem para nada, mas as promessas de Deus, essas, com certeza, se cumprirão nas nossas vidas, em nome de Jesus. Não se frustre, não se permita frustrar por aquilo que é incerto, por aquilo que amanhã pode mudar tudo, mas quando Deus fala, aí sim você descansa. Quando Deus fala, aí sim você pode confiar nele, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E olha só, aí Deus vem e diz, o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse, amados, levou para fora, ele estava na presença do Senhor ali dentro de algum lugar, e aí o Senhor o leva para fora. É justamente o que o Senhor faz quando Ele fala das suas promessas para mim e para você. Ele nos rouba de nós mesmos, Ele nos tira das nossas limitações, Ele nos leva para fora, Ele leva Abrão para fora, e aí Ele diz, olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Gente, sem brincadeira, imagina isso. Imagina que coisa maravilhosa. Hoje a gente mora numa cidade, né, que tem luz noturna, tanta luz, né? Imagina à noite num lugar desértico, num lugar escuro, num lugar onde não é como na realidade em que a gente vive aqui, né? Nós sabemos que quando nós vamos para o campo, para um lugar mais afastado, são muitas as estrelas que aparecem, que nós temos capacidade de enxergarmos a olho nu. E é justamente isso que o Senhor faz com Abrão. Ele leva ele para um lugar de incontáveis estrelas. Ele leva Abrão para vislumbrar algo que vai além dele mesmo. Então sabe o que acontece? É isso que muitas das vezes acontece conosco, ainda que cristãos. Nós nos apegamos tanto às promessas de homens, nós nos apegamos tanto a promessas de coisas materiais,
que as espirituais e as de Deus se tornam apagadas, comparadas com aquilo que a gente fica correndo a nossa vida em função, né? Mas o Senhor nessa manhã quer me lembrar e quer lembrar a você de que as promessas dele são infinitamente maiores do que as que esse mundo ou qualquer pessoa pode oferecer para mim e para você. Tem um texto lá em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 29, do versículo 11 em diante, ele diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Deus falando, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. É justamente o que o Senhor está fazendo aqui com Abrão. Ele está respondendo ao seu coração. Então não tenha medo de rasgar o teu coração na presença de Deus. Não tenha medo de ser sincero na presença de Deus. Na verdade, essa é a nossa obrigação. Se nós decidimos nos relacionar com Deus sinceramente, nós devemos sim rasgar o nosso coração na presença dele. Isso não é deixar de temer a Deus, mas é ser sincero com ele e ter certeza de que quando nós falamos, ele responde. Ele responde e ele fala conosco na nossa demanda, na nossa necessidade, assim como ele falou com Abrão, lembrando Abrão de que havia uma promessa já estabelecida, ainda que os seus olhos não vissem, ainda que fosse impossível para ele naquele momento vislumbrar uma forma que fosse de ter um filho natural com uma mulher estéril. O Senhor prometeu e aquele que prometeu é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Amém? Eu queria deixar essa mensagem contigo no dia de hoje. Queria que você refletisse nisso com profundidade, na certeza de que Ele está no controle e que todas as promessas que Ele tem, Ele cumprirá para cada um de nós, seja ela qual for, né? Aqui para Abrão foi a promessa de descendência, mas que para você, busque, fale com Ele, pergunte a Ele quais são as promessas. Além das promessas todas que o Senhor já coloca na palavra de Deus para a nossa vida, Ele nos dá promessas também particulares, quando Ele fala ao nosso coração, quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando, seja por visão, seja por sonho, Ele fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você, então, a adorá-lo nesse momento, quero convidar você a se entregar completamente na presença dEle, em nome de Jesus, para que você desfrute desse tempo de oração, desfrute desse tempo de entrega, desfrute desse tempo de contemplação a esse Deus maravilhoso que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Me escutas quando clamo, me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim.
mais uma vez no dia de hoje você confie no Senhor e que você rasgue o teu coração na presença dEle, na certeza de que Ele te ouve e as promessas que Ele tem para você se cumprirão integralmente na tua vida. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração, que Ele faça resplandecer o teu rosto. E se Deus quiser, até amanhã.